Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos clarear mais um pouco, né? Temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 10 de janeiro de 2023, terça-feira, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, aqui está, né, os paramentos litúrgicos principais, né, as vestes principais são verdes do sacerdote. No rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada: ergamos os nossos olhos para aqueles que têm o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 5 ao 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: que é o homem, para dele te lembrares, ou o filho do homem, para com ele te ocupares. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. E todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, como os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 8º, versículos 2 a 5, 6 ao 7, 8 ao 9, refrão é o 7º. Destes domínio ao vosso Filho. Retificando. Destes domínio ao vosso Filho, sobre tudo o que criastes. Repitamos. Destes domínio ao vosso Filho, sobre tudo que criastes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado, e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Repitamos. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Agora, aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, é de onde foi tirado esse trecho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sei quem tu és, Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. Esse evangelho deixa visível a permanente ousadia, o permanente combate, melhor dizendo, entre o mal e o bem. Permanente combate entre o mal e o bem. Não uma abstrata oposição entre energias contrárias, um simples jogo de forças entre princípios abstratos do bem e do mal. Trata-se de uma guerra pessoal entre o demônio, a quem o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, chamou de uma eficiência e não a simples deficiência do bem, e Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Mesmo em ambiente católico, vulgarizou-se a tendência de negar a existência dos anjos decaídos ou demônios, cristalizados em sua rebeldia contra Deus e dedicados a afastar dele os homens e mulheres que são alvo da afeição divina. É notável o esforço que se faz para reduzi-los à categoria de mitos primitivos, ainda que esse esforço signifique expurgar os evangelhos de numerosas páginas e pôr-se em rota de choque com o magistério da Igreja. A oposição do demônio a Jesus vai aparecendo cada vez mais clara. É solapada e sutil no deserto, manifesta a violenta atitude nos endemoninhados, radical e total na paixão, que é a hora do poder das trevas, Lucas 22, versículo 53. A vitória de Jesus é também cada vez mais patente, até o triunfo total da ressurreição. Bíblia Navarra. Nesse texto, o adversário fala pela boca do possesso, como se conhecesse a natureza divina de Jesus. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas não podemos esquecer que se trata do pai da mentira. Para os padres da Igreja, a verdadeira identidade de Jesus permaneceria oculta ao demônio até sua morte e ressurreição. Estaria, pois, o inimigo a testá-lo
tentando levar Jesus a se revelar em sua natureza divina com a intenção de abortar a sua missão salvadora. Por isso mesmo, Jesus reduz o espírito imundo ao silêncio. Cala-te! Com exceção dos mais próximos, a quem Jesus se mostra sem reservas, era oportuno que sua divindade permanecesse oculta até o coroamento de sua missão. Nesse sentido, Santo Inácio de Antioquia ressalta a importância de a Virgem Maria ter se casado com São José para que ficasse oculto ao demônio que o parto de Jesus era o parto de uma virgem, e ele pensasse que se tratava de uma mulher casada. Mas há outro aspecto que nos devia impressionar. Se o demônio anuncia que ele conhece quem é Jesus, o mundo de hoje parece ignorar a pessoa e a missão salvífica do Senhor Jesus, vivendo como Cristo, como se Cristo não tivesse morrido por nós e ressuscitado. Pais e formadores se ocupam a dar aos filhos e educandos todo tipo de informação sobre como ganhar dinheiro, fama, sucesso, mas deixam na sombra a amizade com Jesus e a salvação que ele traz para todos. Pior que o capeta. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Vamos agora ao santo do dia, aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com. Eu pesquisei o santo do dia no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Santo Agatão, Papa. Agatão, de origem grega, nasceu em Palermo. Foi Papa de 678 a 681 e promoveu a unidade da Igreja. Opôs-se aos adeptos do monoteísmo, segundo os quais havia uma só vontade em Cristo. O Concílio de Constantinopla afirmou que em Cristo há duas naturezas e também duas vontades, divina e humana. Outro santo, São Melquíades, Papa. Melquíades, de origem africana, foi testemunha da batalha de Ponte Milvio, na qual Constantino venceu Magêncio, isto é, a vitória da cruz sobre as perseguições contra os cristãos. Comprometeu-se com a reorganização da igreja e dos lugares de culto. Faleceu no ano 314. Mais um santo, Beato Gregório X, Papa. Quando Tebaldo Visconti foi eleito Papa no conclave de Viterbo, que durou 2 anos, estava na Terra Santa com os cruzados e não era sacerdote. Recebendo o nome de Gregório X, trabalhou pela unidade com os ortodoxos no Concílio de Lyon. Faleceu em 1276 e foi beatificado por Clemente XI em 1713. São santos do dia 10 de janeiro. Beato Gregório X, São Melquíades e Santo Agatão. Rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Peça e receberá, se for para o seu bem. Deus tem 3 respostas para nos dar, segundo o professor e escritor de mais de 100 livros de história da igreja, Felipe Aquino. Sim, não ou espere. São as 3 respostas de Deus, então devemos aguardar. Deus quer o melhor para nós. Temos que saber pedir. São Tiago mesmo afirma que nós pedimos muitas vezes mal. Então tem que pedir bem para ser atendido. Não vá pedir para ganhar na loteria. Não, isso não é pedido para Deus. Pedir para o seu time ganhar no futebol, não. Isso não é pedido para Deus. Peça bem.
E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Ele voltará uma segunda vez, definitivamente agora, para o juízo final. Muitos irão para o novo Éden, o céu, ficarão ao lado de Deus para o resto, para a eternidade, digamos assim, porque onde está Deus não tem esse tempo que nós temos aqui, esse espaço que nós temos, é outra situação, é sempre presente. Então muitos irão para o novo Éden, o novo paraíso, a felicidade eterna, felicidade em plenitude, estar sempre com Deus. E muitos também irão, infelizmente, para o inferno, para a tormenta eterna, distantes de Deus, distantes do amor. A escolha é de cada um. Nosso tempo de escolha é aqui, nessa passagem peregrina pela terra, efêmera, essa vida com um prazo de validade. Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.